Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem, retomando os nossos estudos da escatologia bíblica, hoje falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Mas antes de continuar com esse estudo, eu quero pedir a todos os nossos irmãos que têm assistido os nossos vídeos, que têm sido edificados, têm sido abençoados, que vocês possam compartilhar com todos os seus amigos, com todos os seus colegas, para que todos eles possam também serem alcançados. E o nome do Senhor Jesus sobre todos eles venham a ser glorificados. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito bem, retomando os nossos estudos, como eu vos falei, hoje havemos de tratar sobre o arrebatamento da igreja. E eu elaborei aqui, irmãos, 5 questões, 5 perguntas, para o nosso melhor entendimento, para que isso possa ser mais claro, para que você compreenda, tá, o que é o arrebatamento. A primeira pergunta é essa aqui, ó. O que é o arrebatamento? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 58, ele traz esta ideia, né? O que é o arrebatamento? O primeiro ponto aqui é o seguinte, verso 51, eis aqui vos digo um mistério. Então Paulo classifica o arrebatamento como um mistério, tá? Mas que mistério é esse? No Antigo Testamento isso não foi falado, isso não foi revelado, Deus não trouxe à luz o esclarecimento do arrebatamento. Por isso era um mistério. Então Deus dá essa revelação ao apóstolo Paulo dizendo que esse mistério ele foi descortinado, ele foi revelado. Então foi revelado o quê? Foi revelado que os salvos do Antigo Testamento e os vivos que ainda estiverem na ocasião do arrebatamento, a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo, vai subir e vai encontrar-se com o Senhor, vai tirar a igreja da terra e encontrar-se com o Senhor. Então, a primeira pergunta é: o que é o arrebatamento? É o encontro da igreja com o Senhor nos céus. Glórias ao nome de Jesus. A segunda questão, o que significa o arrebatamento? Bem, a etimologia da palavra arrebatamento significa no grego harpazo, tá? E no latim rapto, que significa, tá? Tirar com força, tirar com violência. A ideia do arrebatamento é essa, é tirar com força, é arrancar com força, assim vai ser a igreja, né? O Senhor Jesus vai tirá-la com a força, né, com seu braço forte, com seu braço estendido a encontrar-se com ele nos ares. Isso é o que significa arrebatamento. E essa palavra, em especial, é em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, harpazos, né? Seremos tirados com força. Muito bem. Terceira questão é: quem será arrebatado? Quem será? Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao 56, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 17. Eu vou ler aqui alguns poucos versículos para não tornar o vídeo muito extenso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, presta atenção, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo está falando aqui de duas classes de pessoas, tá? A primeira, os mortos. Quem são esses mortos, tá? Os mortos aqui são todos os salvos, tá? Todos os salvos, desde Adão até o último crente que morreu antes do arrebatamento. Então, os mortos são os salvos, desde o Antigo Testamento até o último que morreu antes do arrebatamento. E lá em Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro livro, Paulo também fala a mesma coisa. Depois nós, o que ficarmos vivos, tá? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram, tá? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, tá? O que estivermos vivos seremos arrebatados, porque no dia do arrebatamento haverá as pessoas vivas que estarão na presença do Senhor e serão arrebatadas, tá? E o interessante aqui, irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses, ninguém sobe primeiro.
não são os mortos, né? Os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento até o dia que antecede o arrebatamento vão subir primeiro, e nem os que ficarem vivos. A Bíblia diz que eles ressuscitam, depois os que ficarem vivos juntamente subirão para encontrar-se com o Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ninguém vai subir primeiro, ninguém vai subir na frente e o outro atrás. Não. Nós seremos arrebatados juntamente para a glória do Senhor Jesus. Quarta pergunta, gente. Onde ocorrerá o arrebatamento? Onde ocorrerá, né? Quando nós falamos aqui onde ocorrerá, ou melhor, onde acontecerá o arrebatamento. Muito bem, o arrebatamento, né? Os crentes vão estar na terra, vão ser arrebatados, e aonde se dará, né, esse encontro com o Senhor. Então, esse encontro com o Senhor, o arrebatamento, vai ocorrer nos ares, não é nos céus. Quando eu falo céus, aqui eu estou falando exatamente a morada de Deus, o terceiro céu. Não. Sabe por quê? Paulo falou sobre isso. Ele falou no versículo 17 de Tessalonicenses, no capítulo 4. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Os ares aqui, irmãos, é a antessala do céu. Presta atenção. Antessala do céu. Tá? É nesse lugar que o Senhor Jesus vai levar a igreja, vai encontrar-se com a igreja salva, e ali vai ocorrer o tribunal de Cristo, onde todos os crentes vão ser julgados pelas suas obras, né? E depois nós vamos fazer um vídeo exatamente sobre o tribunal de Cristo, vamos falar sobre as obras. Ali os crentes serão julgados, para depois nós participarmos das bodas do Cordeiro. E é interessante aqui, irmãos, falarmos sobre os ares, porque lá no livro de Ruth, no capítulo de número 4, depois você lê lá com cuidado, no capítulo 4 de Ruth, a Ruth, ela é a tipologia da igreja, tá? É um dos tipos da igreja. E Ruth, ela vai casar-se com Boaz, né? E você percebe que o julgamento de Ruth, ela não acontece em Jerusalém, ou dentro, né, das portas de Jerusalém, mas acontece na porta, fora de Jerusalém. Isso significa o quê? Significa exatamente que a igreja, ela vai ter o seu julgamento, o tribunal de Cristo na porta. Vai ocorrer o seu julgamento de todas as suas obras que os crentes fizeram cá embaixo na terra, para depois ela celebrar as bodas do Cordeiro com o Senhor. E lembro-me de Cantares de Salomão, quando diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Depois do julgamento, nós entraremos na sala do banquete. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus, tá? Então, vai ocorrer nas nuvens. O arrebatamento vai ocorrer nas nuvens e não no terceiro céu, tá? E a quinta pergunta é: quando ocorrerá? Qual vai ser a data? Quando exatamente vai ocorrer? Gente, Mateus 24, 36, o próprio Senhor Jesus falou: ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Nós continuamos esperando a volta do Senhor Jesus a qualquer momento. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nem os anjos sabem quando é que Jesus vai voltar. E nós continuamos marchando, o servindo, o adorando, mas sabendo que ele vai voltar. Assim como Jesus foi prometido, profetizado que ele nasceria, ele nasceu. Foi prometido que ele morreria, ele morreu. Foi prometido, profetizado que ele ressuscitaria e ressuscitou. Também foi profetizado que ele viria buscar o seu povo. E para nós encerrarmos o estudo de hoje, eu quero ler aqui com vocês no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Que o próprio Senhor Jesus foi quem disse isso. Escute isso. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Isto é
o arrebatamento da igreja. Jesus vem e nos leva para junto dele. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.